Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e muitíssimo boa noite, dando sequência à excelente, pelo menos na minha opinião, né, temporada de 2025. Trouxemos aqui um cara que eu conheço há pouco tempo, mas pô, já tem uma sinergia boa. Já. Flávio Cirilo, tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Eu diria que é quase que um repeteco, né, porque pouquíssimo Fizemos tempo agora, atrás, a gente gravou lá em São Paulo sobre o tema. Só que você falou tão bem que eu falei, cara, tem que trazer o Flávio lá no Diga Aí, que eu tenho um tema bom, um tema quente pra falar com ele. O tema da saúde é sempre bom, né? Pois é. A gente trouxe legal. aqui, ó, pra debater hoje, Flávio, as dificuldades do sistema de saúde do Brasil, tá? Eu já tive alguns episódios, por exemplo, sobre educação. Acho que sobre saúde, assim, acho que é o primeiro. E eu tô preparando um episódio bem legal também sobre segurança pública. Já fiz um convite. E foi aceito o convite. Em breve vou gravar sobre segurança pública. Eu adoro debater sistemas macro. Principalmente porque, enfim, eu sou um libertário, né? Então, eu gosto de ouvir muito, assim, sobre essas coisas que, em tese, vêm ajudar o Brasil a gente se desenvolver. Só que a gente tem um país tão cagado em muitos aspectos. Que saúde é um tema bom pra falar. Exato, cara. Então, quando a gente vai pra educação, saúde e segurança, que é aquele lugar que dá pra debater sobre o papel do Estado ou não, eu gosto de entender mais, entendeu? Eu gosto de conhecer mais. Então, educação já gravei bastante aqui, saúde ainda não. Então, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço, agradeço. Antes da gente passar pro programa propriamente dito, eu tenho que agradecer os nossos mantenedores. Claro. Um deles, o principal aqui, você conhece bem, que é o Tomás Laboratórios. Demais. Nosso querido Bruno. Conheço demais. Pois é. Tomás tá aí com a gente já apoiando o Diga Aí já há algum tempo e, pô, pediram para dar um recado muito importante que você, tenho certeza, vai colaborar, que é a questão da gripe, né? A gente tá na época aí de novas cepas, então fica a dica aí de fazer a vacinação da gripe. Então a Tomás consegue te atender até na residência, junto com a parceria com a CVP Vacinas. Então fica essa dica aí. Tenho que agradecer também, já vi que você gostou, né? Já gostei. O Vibes aí. Já gostei, eu fiquei até meio tímido de Você tomar ficou... tudo aqui antes de começar pode a tomar, gravação. cara, não tem problema não. Falei, não, eu vou devagar, cara, senão vai começar a gravação. Realmente é muito bom. Fica ali na praia do canto, velho. Eu ia acabar com ele antes de começar a gravação. Você pode tomar, não tem problema não. Não tem problema não. Deixa eu ir devagar. Então tenho que agradecer aí ao Thiago Lacerda da Vibes, a Vibe propriamente dita, e a Claides, cara, esse tesouro, não vou dizer nacional ainda, mas é um tesouro estadual, né, lá de Santa Teresa, lá, muito bom. o pessoal da Claides, então muito obrigado. É muito bom. E Cirilo, o Diga Aí, ele faz parte do BRM Podcast, né, que é um ecossistema, eu tava te explicando aqui, de vários podcasts, a gente fala de diversos assuntos, que é oferecido pela Apex Partners, né, que você conhece muito bem, a gente tá aqui hoje nos estúdios da Apex, do BRM, e pelo Mendonça Machado, que é o meu escritório focado em operações societárias e negociais, então, precisando de qualquer coisa, seja na área financeira com a Apex, seja na área de estruturação de negócios, conta aí com essa dupla. Bom, vamos lá? Primeira pergunta. Quem é Flávio Cirilo? Quem é Flávio Cirilo? Ninguém me chama de Flávio mais, né? É de quê? É de só Cirilo. Então vai, quem é Cirilo? Por causa da novela Realmente, Carrossel. lá quando a gente conheceu, é só Cirilo. Por causa da novela Carrossel. Aí ficou o Cirilo. O Cirilo era da novela Carrossel, da Maria Joaquina. Aí ninguém me chama mais de Flávio. Aí já pegou o Cirilo ali. Ficou Cirilo. Bom, falar da gente é difícil, né? Mas dizem que essa é a minha pergunta mais difícil. É a mais difícil, eu acho. Eu não costumo falar muito de mim, mas eu sou um cara bem workaholic, assim. Eu trabalho bastante, viajo bastante, né? Eu acho que, assim, também quando a gente descobre um pouco da nossa vocação, a gente faz isso com prazer também. Então, para mim, não é um peso, assim, né? Eu viajo muito. Eu postei essa semana aí até um aplicativozinho com um aviãozinho. Onde você foi? Pra onde eu fui, legal, né? legal. Não sei quantos já voos, já bati até a meta já da Latam, já do Signature lá, de tanto que eu já viajei esse ano. E assim, muito família, cara, eu sou um cara muito família, muito. Adoro, assim, ficar em casa, a oportunidade que eu tenho de ficar em casa, eu fico com as crianças, né? Adoro. Muito assim, eu acho que são esses dois, assim, não tem muito que você gosta muito de esporte também, né? Gosto. Até sua foto no perfil lá já pratiquei mais, teatro, né? ali, o que é? Já pratiquei mais esporte. Não, é campeonato de kart que eu disputo. De kart, é porque você tá com a roupa lá. Depois eu agora bem lembrado, eu abri live. Fui pra acompanhar o Dudu no kart, meu filho Dudu, e acabei... Velho é foda, velho começa a inventar o esporte perigoso depois de alguma certa idade, né? Aí eu comecei a disputar
Cara, virou uma paixão o negócio, assim, é muito gostoso. Aí você e o guri, você e seu filho. É, e Dudu é o tá momento quantos pai e anos? filho, o Dudu tá com 12. Pô, legal. E tem a Vicky de 6 anos. E assim, virou um momento pai e filho, né? Virou um momento super legal. Todo irado. sábado ir com ele, Eu ele tinha isso com vai. meu pai com tênis. É. Com tênis. Eu já joguei muitos anos tênis, mas eu É. acabei com meu joelho, Rapaz, acabei com o ombro, acabei pois com é. o que você imaginar, já eu passei acabei. pela fase do ombro, ajustei, não precisei de nada, mas infelizmente tem... hoje é dia 30, tem 10 dias que eu rompi o ligamento, cara. Você me falou. Vou Você me operar daqui falou. a um mês. Você Faz me falou. parte. Faz parte. Faz parte. São esses E- 3 pilares aí, né? Acho Ah, que que é legal. trabalho demais, casa, né? Com minha família demais. Mas trabalhar gostando do que faz É muito bom. É bom. É muito bom, cara. É muito bom. Eu Tô gosto gostando muito das Eu coisas que eu gosto tô muito. fazendo. Esse ano eu tô completando 25 anos de área de saúde. É mesmo. Eu entrei no sistema Unimed em 2000. Então, já aproveitando, me conta aí desse seu histórico, né? De como você começou, por exemplo, na área de saúde e hoje lá com a Quali. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos. Eu tava no primeiro ano do 2º grau na escola, aí arrumei uma namoradinha, estudava à tarde, aí desfoquei, né, na escola, né? Aí desfoquei. Fase boa. Aí acabou, cara. Fase Assim, boa. foi aquela... Perdendo o ano letivo por conta de namorada, aí eu comecei a estudar à noite, né? Cheguei pro meu pai e falei que... meu pai e meu irmão, né? Porque meu pai, a gente teve um período que meu pai se afastou da família e eu fiquei muito colado com meu irmão e virou meu pai. Muito mais velho, seu irmão? É, o mais velho dos homens, né? Qual Tem a uma diferença? irmã. Qual a diferença pro seu A irmão? diferença do primeiro são 10 anos, depois a escadinha. O 3 meu, anos, 2 eu anos. tive uma situação relativamente parecida. Meu Somos irmão atuou muito como meu pai durante um bom tempo, ele tem 12 anos a mais que eu. Então, esse mais velho dos homens atuou como meu pai, assim, praticamente. E eu cheguei pra ele e falei, eu preciso começar a trabalhar, porque eu preciso dar valor à escola, né? O pessoal pagava escola pra mim, eu não podia perder o ano. E aí ele me colocou pra trabalhar na Séculos. Séculos Joias e Relógios, Sim, né? lembro. Séculos Relógios como digitador. Comecei com 15 anos como digitador. E aí com, sei lá, 30 dias, acho que eu... Isso aonde? Que a Séculos era daqui? BH. Eu sou de BH. Ah, tá. Eu sou Você de é BH, mineiro. nasci em BH, é. Ah, tá. Aí com 30 dias, acho que eu falava muito, acho que eu comecei a atrapalhar o setor inteiro de digitação, os caras me tiraram e me subiram lá pro andar da venda. Aí eu fui pra venda. E aí começou a minha história na venda, virei vendedor da Séculos. Tiveram que me emancipar, porque eu tinha 15 Sério mesmo? anos, não podia começar a trabalhar com 15 Que anos. legal. Aí comecei a estudar à noite e aí foi minha história da venda, começou assim. Quando eu saí da Séculos, porque assim, não tinha mais pra onde crescer na Séculos, era uma empresa familiar, né? Adorava trabalhar lá, mas assim, não tinha mais pra onde crescer. Aí eu passei num processo seletivo, fui fazer um processo seletivo na Unimed. Com 20 anos, 19 para 20 anos. Foi quando eu passei. Ainda lá em Minas. Foi quando eu entrei para Seguros Unimed, que é uma empresa do sistema Unimed. E aí começou a minha história na área da saúde. 8/4/2020. Quando eu comecei no sistema Unimed. Não. 2020 não. 8/4/2020, não, 2000. de 2000. 2000, é. Isso, 8/4/2000. Aí começou a minha história na área da saúde. 8/4/2000. Passei, um ano depois me transferiram para cá, um ano e pouco depois. Aí fiquei aqui, depois fui pro Rio, fui transferido pro Rio. Aí depois eu conheci Priscila, minha esposa. Ela estava se formando lá em medicina em Teresópolis. E depois voltei para cá como Unimed Vitória. Aí fiquei mais um período, 2 anos e pouco na Unimed Vitória. Em 2010 eu saí, montei uma corretora. Ok. Que depois virou uma administradora chamada Vital. Essa administradora já tinha alguns sócios já da Benevix. E depois a gente fez a fusão das empresas. E aí foi minha história na Benevix, 9 anos de Benevix. Vendi minhas ações ano passado, saí oficialmente esse ano, né, de janeiro desse ano. Mas eu já tinha feito já o acordo de sair em janeiro do ano passado. Demorou um ano para a gente concluir a operação. E em março do ano passado foi quando eu fui para a Quali, né, comprei as ações da Quali com o Dr. Walter. Dr. Walter é do antigo São Bernardo Saúde, né? Eu conheço o Walter, ele provavelmente não vai lembrar de mim, porque foi bem rápido. Eu namorei uma sobrinha dele, por um tempo. Uma sobrinha dele. Então eu tive umas 3 ou 4 oportunidades de estar com ele, mas achei ele sempre, cara, muito solícito. Fantástico ele, cara. Ele porra, é fantástico. muito educado. A família lá, cara, a gente tem uma relação, porque assim, eu voltei pra Quali ano passado. Porque lá atrás, na época da Vital, quando eu tentei fazer negócio da Vital com ele no São Bernardo, ele falou assim, olha, Cirilo, cara, tô te conhecendo agora, tô tudo certo, eu não quero fazer negócio com a Vital, porque a Vital tinha negócio com o sistema Unimed. Ok. Quero fazer um negócio com a administradora que seja exclusiva nossa. Então vamos fundar a Quali
eu vou colocar o Bernard, que é o filho dele, para ser teu sócio nessa operação, a gente começa isso lá atrás e tal. Que ele não poderia ser sócio porque ele era dono da operadora, né? Então a gente fundou a Quali, mas logo depois da fundação, a gente recebeu a proposta de fusão da Vital com a Benevix. Aí eu conversei com ele, doutor Walter, acho que vai ser melhor para mim, eu tenho que ir para lá, então vou me desligar da empresa, sair do contrato social e fui para o Benevix. E, cara, assim, ele sempre foi muito fantástico, assim, porque ele sempre deixou as portas abertas. Legal. E a gente sempre manteve uma relação muito boa. Sempre tinha alguma dúvida, ele me ligava, mesmo eu estando na Benevix, cara, segue por esse caminho, segue por esse. E aí, quando ele soube no ano passado da minha saída da Benevix, ele me chamou, falou, cara, eu acho que vale a pena você voltar. Eu acho que a gente tem um caminho que a gente começou lá atrás e esse caminho não foi terminado ainda, vamos voltar, e eu voltei. Pra companhia. Bacana. Aí março, eu assumi oficialmente março. E aí, até saiu uma notícia aqui que eu vi, na verdade, que o tanto que vocês investiram no ano passado e quanto que vocês estão pretendendo investir de crescimento, voltado ao crescimento. Fala um pouco sobre a Quali nesse momento que ela tá vivendo hoje. A Quali, ano passado, quando eu entrei, nós tínhamos 9.000 vidas no São Bernardo Saúde. Ok. E em março a gente começou o plano de negócios novo. Março agora? Março do ano passado. Do ano passado. Do ano passado a gente começou o novo planejamento, né? Eu entrei na companhia, já tinha feito esse processo de saída da Benevix, entrei na companhia e aí comecei a fazer o plano de ação novo. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses 20 e tantos anos lá, comecei a pôr em prática. A gente terminou dezembro com 30.000 vidas. Caramba, ano passado saiu de 9 para 30? Nós vendemos 26.000 vidas brutas para São Bernardo, Atena Saúde, né? Atena Saúde, que aliás é um parceiraço nosso. Tanto é que a gente meio que virou assim uma bandeira exclusiva da São Bernardo. Nem o produto SAMP, que é da mesma companhia, no mesmo fundo, a gente trabalha. A gente trabalha só São Bernardo, muito por conta da marca do Walter, né? Ok. E aí o negócio virou, cara. Começou a virar, a gente fez um investimento de 13 milhões ano passado na área comercial para corretor. Isso é para corretor. A gente não tem equipe própria de venda, a gente não concorre com o corretor. Ok. Tudo que a gente faz é para o corretor. É para trazer o corretor, para fazer o corretor cada vez mais crescer. E aí então a Quali é um parceiro do corretor? Corretor. A gente adora até a campanha da Porto Seguro, que é a corretora para sempre. Eu queria até adotar o slogan, mas não pode, porque não pode copiar o slogan, mas eu acho que corretor é para sempre, cara. Porque, assim, a figura do corretor, lá quando eu comecei em 2010, virando um corretor, quando eu saí da Unimed Vitória, é muito difícil, cara. O corretor, ele passa muita dificuldade. Sabe assim. uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, e talvez seja uma coisa pouco informada, pelo menos eu posso falar por mim até, sei lá, 1 ano e meio atrás. Porque eu era Cassi. E aí meu contato era direto com a Cassi, porque, óbvio, né, tinha um parente lá no Brasil. Sim. Mas por conta da minha filha, eu acabei indo pro Bradesco e aí botou uma corretora no meio. Os meninos da Tempo Benefícios lá do Vitocid, que é um amigo. Sim. Inclusive já patrocinaram aqui o Diga Aí. E aí, indo pro Bradesco, com a figura do corretor, eu vi que o corretor é um parceiro meu. E aqui eu não tô falando da Tempo necessariamente, não. O atendimento deles é sensacional. A menina que me atende lá, a Carolina, porra, maravilhosa. Tô vendo, inclusive, isso agora. Então eu não fico sozinho com um plano. Falo assim, cara, como que eu faço tal coisa? Me orienta. Cara, ela me orienta tudo. Facilita demais a minha vida. O corretor é para isso. O corretor é o seu parceiro do dia a dia. E a gente tem que valorizar. A gente valoriza pouco, eu acho, que esse mercado nosso. Não tô falando do Espírito Santo, tô falando isso nacionalmente, porque eu já rodei, né, tanto na época de Benevix quanto agora na Quali, já rodei o Brasil inteiro. O corretor não é valorizado, o corretor de plano de saúde. Ele não tem uma categoria. O corretor de seguros, ele tem a categoria dele, ele tem o reconhecimento, ele tem a SUSEP, que é um órgão regulador das seguradoras que regula a categoria também. Então você tem uma proteção que o corretor tem para algumas coisas. Você tem o SINCOR, que é o Sindicato dos Corretores, que é muito forte, é muito atuante. E o corretor de plano, que deveria ter uma categoria, deveria ser uma categoria assim, que tivesse um apoio, tivesse uma regulamentação, ele não tem. Então o cara fica meio perdido às vezes. Se não tiver alguém para abraçar esse cara, trazer ele para perto, olha aqui você pode ter a confiança que você vai ter a sua carteira aqui protegida, você pode ter confiança que seus clientes vão ser bem atendidos aqui, você vai ter nosso apoio. Você formar mais corretores, você formar os corretores que já trabalham com você. A gente vai começar a primeira turma agora, a gente fez uma esse trabalho então que a Quali faz, né? Esse é um dos trabalhos que a Quali faz. A gente fez uma parceria agora
com a Alice Sarcinelli, tem nos ajudado muito nesse trabalho junto com o Senac. A gente fez nós fizemos um evento para lançar o primeiro curso de corretor, de formação de corretores de plano de saúde do Estado. Legal. Você vai virar um case, talvez, nacionalmente, porque isso eu tenho certeza que é uma coisa que faltava. Até porque um corretor melhor é melhor para você. É melhor para todo o mercado. E aí, essa primeira turma, que enfim saiu, porque é difícil você montar um curso dele, é muito específico. A gente trabalhou muito ao longo desses... A gente lançou, vai fazer 2 meses que a gente lançou. A gente fez o evento, que é meio que o pontapé inicial. E agora oficialmente agora, no final de maio, eu não me lembro a data exatamente, mas vai ter a primeira turma em Vitória. A primeira turma a gente está começando com 50 corretores, que vão ter o curso, vai sair com título de especialização em venda de plano de saúde. Isso a gente quer fomentar, porque você prepara melhor o corretor que já vende hoje plano e atrai novos corretores. As pessoas não sabem quanto um corretor ganha hoje, um corretor que trabalha bem, que é focado só em venda de plano, ele consegue ter um ganho muito bom. Ele consegue ter uma média boa. Os 10 maiores... Ele ganha recorrente ali também, né? Ele ganha no percentual que ele vendeu. O dono da corretora, ele tem um recorrente. Okay. Os consultores, que são pessoas físicas que vendem para esse corretor, ele ganha geralmente a primeira parcela, mais uma premiação. Ok. Então, esse cara, se ele focar só na venda do plano de saúde, ele faz um bom dinheiro, ele consegue fazer um bom dinheiro. O que é esse curso aí que a gente quer ajudar ele? É algumas coisas que ninguém nunca ensinou para ele. Por exemplo, marketing digital. Não é só botar dinheiro no Google, no Meta. Eu tô não é só postar. Eu tô vendo bem isso aqui. Tem que ter uma estratégia de postagem, tem uma estratégia de teste, tem uma série de coisas que tem que fazer. Venda, você contornar a objeção de venda. A maioria dos corretores que a gente conhece, ele nunca fez um curso de venda. Então você tem que ter lá o curso de venda, o funil de venda, ensinar, pelo menos lembrar que ele peça indicação ao final de uma venda. Me lembra até um pouco o advogado, que ele sai da faculdade aprendendo a passar na OAB e acabou. Não sabe mais nada. E o curso de venda, né? Eu tenho uma sobrinha que eu falo isso com ela. Eu tenho uma sobrinha que ela é advogada, vai ser, faltou o curso de venda, né? Falta um monte de coisa. Faltou o curso de venda na faculdade, né? Um monte de coisa, legal. Cara, isso assim, o mercado, pra você ter uma ideia, os 10 maiores corretores da Quali hoje, os 10 maiores consultores da Quali, que vendem através de várias corretoras, tá? Tô falando de 10. Os 10 maiores produtores nossos, eles ganham ganharam em média no ano passado, R$40 mil por mês, de média. Irado. Só que o que acontece nesse mercado nosso? Tem ali uma grande maioria, mais de 50%, que ele tem outro emprego. Às vezes ele é Uber e vende plano de saúde. Aí ele não dá atenção. Aí ele não foca. Tem muito, por exemplo, servidor aposentado. Servidor aposentado que virou vendedor de plano de saúde, assim, para complementar a renda, mas não é o foco dele aquilo. Aí quando você não dá atenção, nada sabe. Aí você não... Pois é, agora, esse é o... Agora já ligando aí, esse histórico seu aí de, vamos lá, Unimed, conhece São Bernardo, Vital, Quali agora. E eu tava com o Bruno ontem, que a gente tava falando do Tomás, e Bruno comentou lá onde a gente tava, que o Brasil hoje não consegue funcionar sem os planos de saúde, em termos de saúde. Né? Em termos de saúde geral, pública, vamos dizer assim. Não no sentido de saúde pública que o governo tá dando, em termos de saúde. Como que é o sistema de saúde hoje? E a pergunta vai muito até naquele sentido que a gente conversou lá em São Paulo, que você até trouxe a quantidade, acho que, de vidas que o Espírito Santo tem, que é acima do resto do país e tal. Como que é essa dualidade, Cirilo, em relação a público e privado, plano de saúde, ou até mesmo o cara que não tem plano de saúde e banca lá com dinheiro porque o cara tem muita grana? Como que é o sistema de saúde hoje? Aqui é aquele dado que eu te passei lá, aqui tem algumas... Espírito Santo, alguns né? dados, Espírito Santo primeiro. Aqui tem uns dados fora da curva, aqui, né? Alguns dados que são um pouco fora da curva, se você comparar com outros estados. O Espírito Santo tem 4 milhões e alguma coisa de habitantes, nós estamos falando de 1.300.000 que tem plano de saúde. Isso é 25%, um pouquinho mais. Mais, nós estamos falando com uma taxa de 32%, isso empata com Brasília e só perde para São Paulo e Rio. A gente passa o Minas Gerais. Ok. O Espírito Santo tem vou pegar Vitória, tem uma taxa de médico por 1.000 habitantes de 18 médicos para cada 1.000 habitantes. Ok. A gente é disparado a cidade que mais forma, que mais tem médicos por 1.000 habitantes. Isso para a saúde, esses dados para a saúde aqui no estado, isso favorece muitas coisas aqui, favorece a cadeia nossa. Eu acho que aqui a gente tem
Você vê que todo dia nasce uma operadora ou vem uma operadora de fora tentar abrir mercado. Porque aqui o mercado de saúde é muito aquecido. É diferente quando você vai para São Paulo. São Paulo tem muita operadora, mas você tem uma população grande ainda sem plano. Muita gente. Muita gente. Tá. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas. Então, o Espírito Santo, toda a cadeia aqui do Espírito Santo fomenta tudo. Fomenta muita receita, muito emprego. Você tem um grupo, o Grupo Cora, por exemplo, a quantidade de hospitais que eles têm aqui. A quantidade de hospitais que o Estado tem, privados. A quantidade de operadoras de plano de saúde que tem aqui, a taxa de cobertura. Então, assim, aqui, em termo privado, o Espírito Santo, ele tem, como eu falei, muito fora da curva do que é o restante do Brasil. Mas rapidinho, quando eu falo do privado e que você pega esses 30% aí, esse 1.300.000 habitantes, porque você tem um privado, sei lá, não sei qual o melhor plano do Brasil, vou chutar aqui o Bradesco, tal. Mas você tem os planos que atendem uma população que não tem aquela mesma quantidade de dinheiro, aquela mesma capacidade financeira, mas ele tem um plano. Tem. Por exemplo, a SAMP. A SAMP é com participação em algumas situações. Eu sei que minha mulher foi. Então, esse 1.300.000 tá todo mundo aqui, né? Todo mundo. E aqui, só planos de saúde, né? Você tem um plano odontológico que tá fora desse número. Esse é plano de saúde. E, cara, eu concordo muito com isso que você tá falando, porque eu tenho certeza que uma população mais saudável, ainda que não seja 100%, e depois a gente entra na questão da saúde pública, isso fomenta o mercado econômico de uma forma maravilhosa, porque é menos gente faltando, é menos gente afastada, é gente se preocupando mais, é qualidade de vida. Aqui, por isso, assim, uma coisa que a gente fala aqui, nós temos um dado que o Espírito Santo ele tem aqui hoje de venda, geralmente são 5 vidas por vendedor mês. Um vendedor ele faz a média de 5 vidas, isso poderia ser muito maior. Falta mão de... O mercado é tão aquecido no estado, é tão aquecido para venda de plano, da área privada, tudo que a gente está falando aqui de privado, que falta vendedor para atender a demanda. Esse curso que vai ajudar nisso também. É para tentar mostrar às pessoas que a área de plano de saúde ela é uma área muito importante, é uma área que dá uma receita muito boa para as famílias. Então, aqui... a gente tem uma área coberta de plano privado muito boa e isso ajuda o quê? Ajuda o SUS. Porque você, quanto maior... Você não superlota o SUS. Você desafoga o SUS. Você desafoga o SUS. E vamos ficar no Espírito Santo aqui por enquanto. Funciona aqui? Eu pergunto mesmo porque eu não sei, tá? Eu nunca usei, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Não... O SUS, o problema do SUS, assim... o que a gente mais assiste lá é assim, você tem um problema com o SUS da demora do atendimento primário. Ok. O cara vai fazer uma consulta, ele vai geralmente no PA e aí ele encaminha para um especialista. Aí começa o problema. Aí começa o problema na vida do cidadão. Ele, dependendo da especialidade, ele vai demorar meses para ser atendido. Esse aqui é o problema, assim. Mas isso é por quê? Você consegue me dizer? É porque falta, ainda nesse ambiente público, falta médico? Ou é gente demais para pouco estrutura, não sei o quê. Por quê? Por que demora tanto? Eu acho que assim, o SUS ele tem... distante, distante isso, assim. O SUS, ele tem um problema que... Minha esposa é médica, eu já assisti isso dentro de casa. Você tem um problema que, assim, algumas regiões você encontra médico. Tá. E o especialista, geralmente, ele tá nas capitais. Ok. É difícil você colocar um especialista para atender lá no interior. Ok. E imagina a quantidade de especialistas. Você vai ter 38, 40 especialidades. Você não vai dispor dessas especialidades todas no interior. Vou pegar um caso aqui recente, foi do ano passado, a gente foi resolver um problema, nós temos uma empresa de telemedicina dentro do grupo, que a gente foi resolver um problema do governo do estado aqui, pro IMABA. E aí o governador chamou a gente lá, junto com o secretário de saúde da época, e a gente tinha uma fila de 600 crianças para serem atendidas de neuropediatria. E o IMABA não conseguia dar vazão nisso. Por quê? Você chegava... IMABA é o quê? O IMABA é o Hospital Infantil. Ah, tá. O Hospital Infantil aqui do estado. Sim. E aí você chegava ônibus e ônibus de manhãs. De crianças. De crianças. Do estado inteiro. Não consegue dar vazão. Não conseguia dar vazão. E aí era uma situação tão ruim para as famílias, porque assim, você distribui algumas senhas, aí o restante os médicos vão atender uma determinada quantidade de paciente por dia. Porque é hora, né? Não tem como... E depois dali o cara tinha que voltar para casa, cara. E tentar no outro dia. Esse é o problema do SUS, assim, começa com esse problema. Eu acho que assim, se a gente tivesse, e o governo está tentando fazer isso agora com esse novo plano de saúde mais barato, o atendimento primário fosse na rede particular ou dividida com a rede particular,
e a parte do SUS atendesse mais a parte hospitalar, eu acho que encaixaria melhor. Não resolveria, eu acho que não resolveria, mas eu acho que ficaria melhor isso, por quê? Porque os hospitais do SUS, principalmente aqui no estado, funcionam muito bem, os hospitais aqui. E eu acompanho bem porque, inclusive, o irmão da minha esposa, ele toca uma da especialidade dele, do Jaime. Eu não vou falar a especialidade aqui, porque senão vão saber quem é, pra blindar, né? Mas ele toca uma especialidade, uma área de especialidade dentro do Jaime. E o nível de recurso que é destinado para os procedimentos, para você ter uma tomografia funcionando, para você ter o raio-x funcionando, é muito bom. É isso que eu ia perguntar. O problema não é dinheiro, né? Não é dinheiro o problema. Não é necessariamente dinheiro também. Não é necessariamente, né? Porque ele tem o recurso, o recurso para a saúde, ele é limitado, né? O recurso para a saúde pode ser melhor, mas... Se você for abrir o recurso da saúde, ele vai ser ilimitado sempre e tem que ter um orçamento para a saúde. É óbvio que tem que ter um orçamento para a saúde. Mas o nível de cuidado com o hospital, o nível de cuidado com as máquinas, lâmpada queimada, não fica lâmpada queimada. Se eu acompanhei, eu fui lá com ele, fui lá rodar, não fica, por quê? Porque tem uma forma que o governo faz também do repasse para essas empresas que cuidam de determinadas áreas, que ele tem que cumprir umas metas, que é um negócio interessante, porque se você cumprir aquelas metas e cuidar do seu setor, você recebe na íntegra o repasse. Eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu não me adentrei. Sistema meritocrático, né? Mas funciona muito bem. As cirurgias todas agendadas, sendo cumpridas a agenda, eu achei um negócio bem interessante. Então, assim, só pra ver se eu tô entendendo. O problema é o usuário chegar lá. A estrutura é boa, os médicos são bons. Os médicos são bons. Há uma quantidade de dinheiro, enfim, razoável, assim, que a gente tá conversando aqui, que vai pra lá. Pegando o Espírito Santo, a gente tem pouca gente, é um estado pequeno e vai... 1/3 aí, ou 2/3, um pouquinho mais, que vai usar o sistema de saúde pública, né? Porque tem 30% ali no privado. Isso. O problema, então, tá exatamente nessa descentralização das pessoas, que quando você precisa atender elas, aí concentra. E você não consegue ter todas as especialidades para liberar. É isso que eu ia falar. E você não consegue botar um clínico geral atendendo absolutamente tudo. Não dá para fazer isso. Você tem que ter um especialista para atender. Então aí que começa a ter um problema. Por quê? Porque o usuário, por exemplo, a população, por exemplo, que demanda tratamento de câncer. Quando ele vai receber o diagnóstico, vai começar a fazer o tratamento. O tempo dele fazer o tratamento, às vezes, ele pode ter uma doença muito evoluída até ele chegar no início do tratamento. E a mesma coisa para ele receber o diagnóstico. Ele fez a consulta hoje. Eu tô com uma dor abdominal, vou pedir o exame. E às vezes o exame vem 2 meses depois, 3 meses depois. E já mudou. Já pode ter mudado a evolução mais um câncer. Do câncer dele, pode ter evoluído. Então, assim, esse é o problema. Assim, eu acho que o que falta para a população é o recurso estar mais rápido para ela, o acesso ser mais rápido. É você ter não só o acesso para corrigir o problema, que eu acho que também falta uma outra parte. Que aí eu acho que o SUS deveria fazer esse trabalho, mas também não, é um trabalho que não é simples, tá? Que é o trabalho precoce de você cuidar o check-up precoce, né? Você ter o trabalho de fazer com que a população também se cuide, também tenha prevenção. Esse é um trabalho difícil pra caramba você fazer isso. Eu imagino. No privado já é difícil você obrigar. Isso que eu ia falar, se no privado é difícil. É difícil pra caramba que você chega na empresa, programa de saúde na empresa, muita gente não adere. Eu acho isso um saco, não vou aderir. Muita gente não adere. Você imagina pra população. Tu imagina pro cara. Às vezes não é porque o cara não quer, às vezes porque o cara trabalha durante o dia no emprego, à noite ele trabalha como vigia e o cara não tem tempo pra fazer mesmo acompanhamento da saúde. Sim. Então, assim, tem esse atendimento. Eu acho que tem essa parte que é o pré, mas depois que ele entrou ali, ele precisa ter o diagnóstico rápido. Eu acho que é isso que falta no SUS hoje. Eu quero falar um pouquinho dessa questão da burocracia, que é da ineficiência. Mas quer dizer, na verdade, já ligando, né? Você mencionou essa ideia do governo vir aí com um plano de saúde, enfim. Qual a ideia? Explica pra gente aí. Qual a ideia do governo? A ideia é o seguinte, o governo lançou um sandbox que ele fala, né? Que é um teste para um plano de saúde que vai custar entre R$80 e R$100. Ok. Que ele é especificamente para cobertura de consulta e exame. É um plano ambulatorial, de fato ambulatorial. O plano ambulatorial já existe hoje, mas ele tem outras coberturas que ele é obrigado a cumprir. Por exemplo, terapia,
você usar, fazer tratamento, algum tipo de tratamento de câncer, acidente, o cara teve um acidente, foi parar no hospital, a conta é da operadora. Ele paga pra quem esses 80, 100 reais? Ele vai pagar para uma operadora. Para uma operadora. Eles fizeram essa sandbox aí, convidaram 10 operadoras, eu acho que inicialmente são 10, mas depois eles devem abrir, são 2 anos de teste. E a ideia é que sejam planos que é o acesso que eu falei, a demora do acesso. Só para esclarecer, quando você fala operadora, você está falando de um plano de saúde. Plano de saúde, operadoras privadas. Okay. Operadoras privadas, plano de saúde. Tá. É exatamente o que eu falei, que tem essa demora do usuário de ir no clínico e chegar no especialista e chegar no exame que ele precisa fazer. A ideia do governo é que isso se reduza esse tempo usando um plano ambulatorial. Porque ele agora vai no privado. Ele vai na rede privada. Tá. E aí, na rede privada, como isso é controlado pela agência, ele tem alguns prazos. Consulta, 14 dias para exame e tal. Tá. Mas só para entender esse fluxo aqui, desculpa te interromper, mas só para entender o fluxo. Os 80 reais não pagam o trabalho da operadora. O governo entra com outra parte? Não. O governo não entra com outra parte. Isso é o plano consulta e exames. É porque vai ser básico, um plano mais básico. Ele é básico. Então vai ser um plano privado. É um plano privado. Não tem incentivo do governo, dinheiro do governo. Não tem incentivo do governo. É um plano privado, entre 80 e 100 reais. O governo espera que seja esse preço. E aí o preço com base nos planos ambulatoriais que existem no país. Aqui em Vitória, por exemplo, tem um plano ambulatorial que ele custa, a primeira faixa ali até 43 anos, que ele custa 104. Tá. Então o governo fez uma estimativa entre 80 e 100 reais. Então, na verdade, é uma liberação de regulamentação. Tá hoje mudando não pode. a regulamentação. É isso aqui. Tá mudando a regulamentação. Aí, tá vendo a porra da regulamentação que fode. Ele tá mudando a regulamentação. Ele tá abrindo. Ele tá falando para o operador o seguinte, olha, nós vamos criar um plano que você só cubra consulta e exame. Você não tem a preocupação de ter ali a parte hospitalar. Tá dando liberdade, tá dando mais liberdade. Você não tem a preocupação de você fazer as terapias, é consulta e exame. Ponto. Então ele sabe mais ou menos quanto que é o risco. Por quê? Porque as operadoras sabem a média que um usuário faz hoje de consultas, é uma média de 4,3, eu acho, 4,32 consultas ano por usuário. A quantidade de exames, a taxa de exames geralmente é 20% a 30% do uso do plano de saúde. Então, com base nesses dados, criou-se essa estimativa de ter um plano entre 80 e 100 reais que a população tem acesso rápido à consulta com o especialista e rápido com o diagnóstico. Ok. Que aí você vai fazer uma imagem muito mais rápido, você vai num serviço privado. E aí, estima-se que hoje a gente tem 50 milhões de usuários no plano de saúde, estima que mais 50 milhões com esse preço tenham condições de aderir ao plano. Cara, olha aqui. E aí você desafoga muito o Sistema Único de Saúde, muito. Isso me dá umas agonias, me dá uns nervosos, que, né, filosoficamente, né, que eu tava te falando. Ou seja, antes desse sandbox, antes dessa ideia, a operadora não podia fazer isso. Ela pode fazer o plano ambulatorial, mas ela tem outras obrigações. Então, ou seja, porque você tem essa regulamentação obrigando as questões mínimas. Isso. A partir do momento que abre um pouco, você tem uma potencialidade, lógico que ainda é testa, mas eu acredito que parece que vai dar muito certo, de trazer mais 50 milhões para dentro. Você diminui a burocracia, você diminui a ineficiência e você traz para a mão do privado, que entrega um serviço muito melhor, e você ainda vai desafogar o público trazendo digamos assim, um ciclo virtuoso. A ideia é essa. Por aí dizer. Aí eu te pergunto agora, você acha que isso vai dar certo? Você gosta da ideia? Então, eu gosto da ideia, eu acho que isso tem tudo para dar certo. Ok, me parece porque também. Você tem hoje praticamente a mesma população aí, 50 milhões, em planos que são cartões, né? Os cartões de desconto. Tem muita gente nesse público, muita gente nesse público. E esse público não tem regulamentação. O público do cartão de desconto hoje, ele não tem regulamentação. Ele não tem obrigatoriedade, por exemplo, de dar todas as especialidades. Ok. Você pode abrir uma empresa hoje que você ofereça 3 especialidades. E você vai cobrar do usuário R$30 por mês. E existem N cartões de desconto que fazem isso. N. Tem uns que são mais completos, que tem a clínica própria. O usuário vai lá e paga por tudo. Ele vai pagar pela consulta, apesar de ser uma consulta com preço mais baixo, ele vai pagar pelos exames e não tem todos os exames. Então, o que o governo quer é um pouco de, assim, você coloca esses 50 milhões e pode ser que até a maioria desses usuários de cartões de descontos sejam o alvo, né? Migrem para dentro dos olhos da ANS, da regulamentação da agência. Ok.
Para você dar garantia para a população que ele vai ser atendido em consulta e exame em todas as especialidades e todos os tipos de exame. Então você garante isso para a população, isso é legal, isso é bom para o usuário. E ao mesmo tempo você desafoga o SUS. O que o SUS, o que ele, por exemplo, aqui no estado, o que ele atende de melhor? É a parte hospitalar. Que aponta. Ele atende a parte hospitalar, cirurgia, é isso que eu falei, eu acompanhei lá essa área dentro do Jaime. Então assim, se você tem o diagnóstico precoce, a chance de você tratar é muito mais eficaz, se você tratar isso mais rápido. É isso que o governo quer para a população. Você faça a sua consulta no especialista rápido e tem o diagnóstico precoce. Você Claro. o exame em uma semana. É até menos dinheiro público sendo utilizado. Menos dinheiro público. Aí ele vai começar o tratamento dele dentro de um hospital do SUS. Muito bom. Vamos lá. Então a gente tem aí, vamos supor que a gente tá daqui a um ano repetindo essa entrevista e esse programa deu super certo. Saiu do sandbox, regulamentou, caralho, tá lindo lá. Sim. A gente tem... Quantas pessoas hoje no Brasil tem 50 milhões. 50 milhões tem o privado. Um pouco mais, né? Vamos supor que suba mais 50, a gente tem 100, sobra ali uma boa parte da população, mais da metade, enfim. Mais da metade da mais população. Da metade da população ali ainda, dependendo do SUS. Eu te pergunto, Cirilo, já rolou algum papo, e se não rolou, queria sua opinião sobre, ao invés de o governo ser o dono dos hospitais, ser o dono dos atendimentos, tal, jogasse tudo pro privado e o governo bancaria isso pro privado. É aquela ideia do voucher da universidade pública, federal e privado. Ó, vamos acabar com as federais, vou pegar todas as universidades aqui do Espírito Santo, sempre que um cara que não tem condição, sei lá, bota lá por condição, for pra dentro de uma FDV, for pra dentro de uma FAESA, eu vou pagar aquele aluno. Qual é a ideia, pelo menos que nós libertários defendemos? Cara, é muito mais eficiente você pagar para um sistema que funciona do que às vezes ter uma máquina gigantesca, ineficiente, burocrática, descentralizada, que dinheiro tal. Se a gente trouxesse essa ideia pro sistema de saúde, você acha que isso poderia dar certo em algum grau? Isso já foi em algum ponto discutido em termos de saúde? Se foi discutido, assim, teve uma época do Obamacare que chegou-se, assim, a gente não tá lá para saber dentro da agência o que foi discutido ou não, né, mas a gente ouvia muito que ventilava-se uma ideia de copiar o modelo do Obamacare. Mas como eu falei, não tô lá dentro, a gente não tava lá dentro, não sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente tá no CI aqui, né? Eu acho que assim... O modelo que foi desenvolvido pelo Obamacare é um modelo que funcionou. Tem muita gente que é contra, por conta de política, porque o cara é trumpista. Então, assim, sim. Você tem o lado político, tirando o lado político... Que tá em todo lugar hoje, tá chato pra cacete. Tirando o lado político, que o cara, ele fala mal por falar, porque ele tá defendendo o outro lado. Sim. Eu acho que funcionaria muito bem. E eu acho que não precisaria começar com tudo. Claro. Eu acho que se você tem, por exemplo, assim, olha, vamos começar com consulta. A partir de agora é o princípio do mutualismo. Quanto mais pessoas... Óbvio, você diminui o custo de produção. Diminui o custo. Exatamente. Então vamos começar então a fazer o seguinte, olha, eu vou dar condições para o setor privado, eu vou dar condições, o governo precisa dar condição para o setor privado fazer isso. Ele precisa ter inclusive em relação à tributação. Eu acho que, assim, esse modelo que a gente existe hoje, que todo mundo fala que é um modelo que está fadado a falir, é muito por conta do seguinte, você tem hoje o recurso que para uma cirurgia, né, o recurso para o hospital, o governo dá o recurso, dá o crédito, você consegue, não é só o governo, mas você consegue o crédito para financiamento de um hospital, financiamento de uma compra de equipamento. Aí você vai comprando equipamento, vai comprando ressonância, e em vez desse dinheiro ir para onde? Aonde a população precisaria, que era o atendimento lá básico de consultas. Quer dizer, o dinheiro está indo para o lugar errado. É o primeiro ponto, né? O primeiro ponto era colocar aqui embaixo a população toda para ser atendida em consulta e do especialista. O primeiro passo seria esse. Mas o dinheiro vai para onde? Vai para o financiamento de máquina, financiamento da ressonância. E até chegar nesse lugar, passou pela mão de tanta gente que você torna o negócio ineficiente. Aí assim, como tem tanto dinheiro, recurso que vai para os hospitais, vai para as clínicas, vai para a formação médica, ótimo, ok, você tem cada vez recursos melhores, você cada vez hospitais melhores, isso é bom. Por privado. Mas é a população que não tem plano, né?
E aí esse recurso que deveria ser injetado aqui embaixo para a população, por isso que eu falo, se começasse um Obamacare brasileiro, não precisa começar com tudo, começa com uma consulta. Deu certo. Vai vendo que vai dando certo, vai ampliando. Depois passa para exame básico, o rol básico da ANS de exames. Deram condições para os hospitais, deram condições para as clínicas para tratar essa quantidade de usuário que vai passar a noite por dia ter acesso à área dele. Beleza, demos condição. E se for dando certo, você vai evoluindo até que os hospitais passam a cobrir isso também. Mas você precisa do governo ter... Você tem alguma... Você não pode simplesmente virar da noite pro dia... Não é nem isso. Mas eu acho que daria muito certo, assim. Eu acho que isso era uma coisa que seria para efeito de tratar a população. A população sofre demais, cara. Sofre demais. Em termos sofre demais. Federação, então assim, governo federal, estado e município, como que é essa divisão de responsabilidade pela saúde? Você tem os hospitais federais, né? Os hospitais... você tem também hospitais municipais, mas você tem os hospitais federais. Tem? Hospital municipal tem? O hospital municipal, por exemplo, você tem... Se bem que não é municipal, acho que é associação aqui, né? Tem eu sei que o municipal tem a questão dos pronto-atendimentos. Os PAs, né? Eu não sei se ali não pode ser considerado hospital, é o PA mais mesmo. Eu posso estar falando besteira também. Você tem os hospitais que são recursos federais, você tem o diagnóstico desses hospitais que são recursos... Você tem hospitais também estaduais. Você tem os hospitais estaduais também. Sim. E o diagnóstico, você tem um recurso dos dois, estadual e federal também, e a parte de consultas aí vai, se você tem um PA municipal, se você tem o pronto atendimento de especialistas municipais, eu nunca vi isso é uma coisa que eu nunca vi isso federal, tá? Okay. Eu nunca vi essa parte federal. Isso é uma coisa que eu desconheço. Mas o recurso, a divisão do recurso, eu não sei muito bem como é que é. Eu não sei o que Não, a divisão não era. Eu não sei como é que é essa divisão de recurso. Os três níveis têm responsabilidade. Se eu falar, eu vou estar falando besteira, então não... Tudo bem. Em termos de... A gente entendeu aqui onde que tá assim, eu entendi bem o seu posicionamento, onde que tá o problema, né? Que não tá focando ali na base ali e tal. Mas a gente falou assim, que dinheiro tem um número razoável, uma quantidade de dinheiro razoável que vem ali. E apesar da gente e aí pegando Espírito Santo, e eu queria deixar o Espírito Santo um pouco fora dessa minha pergunta aqui agora, porque querendo ou não, cara, o Espírito Santo tá meio fora da curva em termos de Brasil, de muita coisa. Muita coisa. Educação também, muita mercado e tal. Vamos pegar outros estados aí, né? Você é de Minas, por exemplo, eu sou da Bahia, tenho certeza que é diferente na Bahia, então é bem diferente. Onde que você acha que nessa questão do sistema público de saúde, onde que está a maior ineficiência em termos de, cara, vou te mandar 100 milhões aí pra tal coisa. Onde que esses 100 milhões, eu não estou falando de corrupção. Deixa a corrupção de lado. Quem sabe que tem pra cacete em todo lugar. Eu tô falando assim, o caminho desses 100 milhões do atendimento básico até uma cirurgia com internação com liberação, de forma geral, onde que tá a maior perda da eficiência do recurso financeiro? Complexo, hein? Complexo. Lógico que é opinião, né? A gente tá falando que é uma opinião sua. Né? Eu acho assim que se a gente for tirar como base, primeiro, vamos falar por área. Eu acho que o Nordeste e o Norte sofrem mais, a população sofre muito mais. Com certeza, eu vi lá. Tirando pelo base o volume de venda que a gente tem nessas áreas comparado para o Sul. Você vê que a população do Sul ela tem uma taxa de cobertura maior, do Sudeste e Sul, sim, do que a taxa de cobertura do Norte e Nordeste. Você já começa por aí. E aí o recurso, você tem alguns pontos que são que consomem recurso, essa maior parte do recurso. E eu vou assim, eu tô tomando um cuidado muito grande para falar, porque esse é dependendo do que você fala, um caminho sem volta. Tá mais hoje em dia em termos de internet. Dependendo do que você fala, um caminho sem volta. Fica tranquilo, toma seu tempo. Você tem a rede médica, você tem um problema que falta médico especialista no interior, o cara não muda pro interior para fazer atendimento de especialidade lá. É difícil você ter um neuropediatra, por exemplo, no interior até do Espírito Santo. Então você tem que pagar um pouco mais para ter esse especialista. O problema médico não é onde está o ofensor desse recurso. Aliás, até você tem uma grande parte de médicos que poderia até receber um recurso maior para isso e não recebe. Eles deveriam ser melhor remunerados para fazer esse trabalho que eles fazem no SUS. Mas você tem a deficiência de orçamento, você tem essa parte de orçamento. Quando chega aqui na parte de exames,
você tem, não vou dizer que é ofensor, mas você tem, por exemplo, pelo menos na área privada é assim, uma quantidade excessiva de recursos para um determinado tipo de exame. Vou dar um exemplo, quantidade de tomografias ou de ressonâncias que existem hoje no mercado. Que é um exame caro, né? É um exame mais caro, é um exame caro, e você tem excessivo número de prestadores que têm isso, que disponibilizam esse tipo de recurso. E aí, quando você vai para o usuário começa, né, a população começa a ser muito ensinada, eu não quero raio-x, o médico pede, não, raio-x eu consigo ter o seu diagnóstico, doutor, mas pede uma ressonância. Uhum. Ah, tá bom, eu peço. Tá bom, eu peço. E é difícil pro médico falar, como é que eu vou falar não pro usuário? Ele tá pedindo ressonância, ele quer, né, hoje em dia o doutor Google, ele vai pedir ressonância. E você tem hoje inúmeros prestadores, tô falando ressonância só de imagem, mas é para inúmeros tipos de exame. E aí vem um ofensor grande dessa conta, que é quando chega no hospital, e não é nem o hospital, não pode dizer nem que é o hospital, coitado do hospital nesse ponto, porque assim, o hospital também tem aquele recurso, o hospital não está nadando em dinheiro também, a maioria dos hospitais aí, salvando alguns hospitais também não estão nadando em recurso. Você tem um grande ofensor disso, que é o material utilizado na cirurgia. Esse tem um custo muito grande. E dependendo do material, e cada dia mais você tem tecnologias novas sendo implementadas, o custo vai só aumentando. Natural. Aí você pega essa inflação, que é chamada de inflação médica, que é todos esses recursos, ela sobe muito mais do que a inflação do IPCA. Ela sobe muito mais que a inflação. Então, assim, a curva de crescimento do custo dessa cadeia, ela é muito maior do que a capacidade do brasileiro, do salário dele, a capacidade do investimento dele. O plano de saúde tem reajustes absurdos por conta disso. Então, assim, esse recurso que vem do governo, por isso que cada vez está mais difícil, o recurso que vem do governo, ele não é um recurso que não tenha fim, ele tem um orçamento para isso. Só que a tecnologia, ela aumenta em quantidade e qualidade e velocidade tanto durante um ano que o recurso acaba começando a ficar escasso. Então, assim, você tem os ofensores, estou tentando ter cuidado para falar, mas você tem os ofensores que são mais pesados nesse processo todo que o usuário passa ali. Me parece ser uma questão muito de desperdício também. Né? Você tem desperdício, você tem... Não vou dizer aqui que você tenha problema de licitação. Não. Isso aí é fora, são os outliers, né? Isso aí... Sim. Eu vejo um assunto que vem surgindo muito em termos de saúde. E, de novo, saúde pública, né, agora é macro, né? Não tô falando assim, do setor público, né? Tô falando de saúde. Saúde social, saúde das pessoas, de forma geral. Que vem sendo pouco abordado, apesar de que cada vez mais vem um pouquinho. Mas eu ainda vejo muito pouco abordado, que são as doenças mentais. E me parece que isso é uma realidade, assim, incontestável. Depressão, burnout, ansiedade, ainda mais essa galera jovem. A galera, aí eu pergunto, a galera da saúde, né? O lado de lá, vocês, operadoras, as corretoras, setor público, setor privado, tá começando a olhar pra essa parada, cara? Porque assim, isso impacta em todo o resto. Impacta. Tem uma regra nova, a NR01 agora, né? Que foi até postergada. O início dela começou agora, mas foi postergada a obrigatoriedade. Isso passa a ser obrigatório para as empresas. As empresas terem... Acompanhamento, tem uma série de regras lá, acompanhamento psicológico do trabalhador. Eu vou te falar como base a empresa nossa de telemedicina. Quando a gente lançou a nossa empresa de telemedicina lá em 2021, 2022, início de 2022, final de 2021 para início de 2022, nós tínhamos lá 40 especialidades, 38 especialidades, e uma das especialidades que a gente colocou também no produto era a psicologia. E aí lançamos isso para o mercado, começamos a fechar contrato com algumas entidades, e sempre produto massificado, né? Não era vendido individualmente, e era sempre empresas ou associações e grandes empresas. E aí, o que explodiu de utilização, estou falando isso pós-pandemia da psicologia. Teve um caso, esse caso eu fiquei acompanhando esse rapaz. Todos os dias, entre 2 e 4 da manhã ele entrava. Todos os dias. Ele entrava no atendimento, no teleatendimento? Atendimento, psicologia. Todos os dias. Ansiedade ali. Todos os dias.
E aí a gente monitorava, né, o atendimento. No outro dia você ia ver o relatório, como é que foi o atendimento, para ver se a ferramenta não estava dando nenhum bug, nenhum problema. Todos os dias o mesmo nome desse rapaz. Aparecia lá entre 2 e 4 da manhã. Tô falando de um caso. Naquela época a gente tinha 20 mil vidas. A empresa hoje está com 800 mil vidas. Chama Você Protegido a empresa. Está com 800 mil vidas. A gente teve que, em um dado momento, a gente teve que retirar a especialidade de psicologia. A gente manteve para quem já tinha. Claro. E para as novas a gente teve que retirar. Porque não era sustentável para o produto você ter aquele nível de utilização. Ia ficar mais caro para todo mundo. Ia acabar a empresa não dando certo. A gente teve que retirar a psicologia. A gente manteve a psiquiatria. E aí hoje o que tem na plataforma? Você tem a psicologia, ela parte. Porque você escolhe o profissional. Antigamente não tinha escolha, era um negócio ruim, porque o usuário caía na mão de vários profissionais todo dia, né? Porque era pronto atendimento. É pronto atendimento. E aí a gente mudou, que hoje ele escolhe o profissional e faz o tratamento com ele, mas ele é a parte hoje. Ele é o produto à parte. Você tem a base hoje, a gente fala que ainda é o produto mais consumido hoje na telemedicina. É mesmo? É a psicologia. É o produto mais consumido, não. Nós estamos falando de 800 mil vidas. Tô entendendo. É o mais consumido. E ainda se fala pouco, eu acho. Acho que tem que ser falado mais. Eu acho que com essa NR01, eu acho que isso vai ser falado mais. Vai ser mais levado a sério isso. Mas ainda assim, a gente ainda vai ter muita dificuldade. O brasileiro tem uma porra de um estigma, o brasileiro, que acha que... Não fala com o psicólogo. Não fala com o psicólogo e dizer que tá triste o negócio é motivo do cara se sentir mal, do tipo... Ele assim, ficou redundante aqui, mas assim... Até ele falar a primeira vez. Cara, quantas vezes eu já falei assim, não, eu fazia terapia. Você fazia terapia porque você é tão normal? Eu falei, cara, o que tem a ver, velho? As pessoas falam isso até fazer a primeira vez. Eu tinha apaixonado. Eu tinha isso como esse estigma. Eu tinha. Tive uma infância maravilhosa. Meus pais foram maravilhosos comigo, minha família foi maravilhosa. Não tive problema nenhum na infância, nunca tive nenhum trauma e achava que não precisava. Até o dia que eu tive uma crise de pânico. Em 2008, né? 2009. Tive uma crise numa mesa, numa reunião na Unimed. Comecei a passar mal. Fui pro banheiro, falei, tô morrendo. Coração batendo. Falei, tô morrendo. Aí tava com o meu diretor, o doutor Luiz Carlos Paê, grande cirurgião torácico. Falei, doutor, tô morrendo. Ele abriu um olho desse tamanho assim, morrendo como? Eu tô infartando. Aí a gente tava no prédio da Unimed do Brasil, lá em São Paulo. Descemos pro PA, tinha um mini PAzinho lá para atendimento aos funcionários. Aí a gente entrou, botou na sala, me deram um negócio, eu apaguei. Aí eu acordei com um eletro. Deve ter acordado 15 minutos depois, 20 minutos depois, com um eletro. Uma bolsa de soro. Ele com o olho desse tamanho pra cima de mim. Eu falei assim, pô, deu problema, né? Aí ele falou, não, pelo contrário. Seu eletro tá normal. Você não tá com nada, coração disparado, sua pressão tá normal, não tem nada. Cara, foi crise do pânico, eu não sabia o que era aquilo. Aí uma semana depois, eu numa outra reunião, sei lá de que era, tive uma síncope. Desmaiei. Pum, dei com a cara na mesa e caí no chão. Assim, tava aqui, bum. Desmaiei. E aí fui tendo crise. Fui no meu cardiologista na época, doutor Jerônimo. É a primeira coisa que a gente faz, né? Doutor Jerônimo, grande ser humano, meu cardiologista, falou, Cirilo, isso é ansiedade, cara. Isso é ansiedade. E eu assim, cara, o que eu vou fazer? Será que é ansiedade? Não pode, eu não tenho isso. Aí você vem estigma, não, você tem que conversar com um psicólogo, psiquiatra, não vou. Aí fui no outro diretor meu, que era o doutor Márcio Almeida. Aí Márcio falou assim, eu vou te receitar, vou te passar para um cara, meu vizinho de consultório. Aí eu não vou falar o nome dele aqui, mas fui no consultório. Aí do lado, assim, sala do lado do Márcio, entrei no consultório. E o cara começou a me contar a história de como é que funciona o cérebro. Eu olhei e falei assim, cara, eu tô com esse negócio mesmo. Que legal aí, ó. Que legal que o cara conseguiu te convencer, assim, ó, né? Você tem dois caminhos. Você tem o caminho do remédio e você tem o caminho do tratamento pra você descobrir por que você tá isso. Aí eu falei, cara, isso aí é muito pode me dar um remedinho primeiro? Ele falou assim, desde que você faça o segundo, que é acompanhar com o psicólogo. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí comecei a tomar o remédio e comecei a ir no psicólogo, comecei a ver. Aí isso foi assim tão difícil pra mim, porque primeiro eu sentei, ele falou assim, fale sobre a sua infância. Eu falei, não, vamos começar assim, doutor. Obrigado,
não quero ser mal educado, mas pô, isso não é pra mim, não, mas peraí, você vai aonde? Eu falei, não, obrigado. Aí fui no segundo, tentei o segundo. Aí minha mulher brigando comigo que eu tinha que ir. Aí sentei no segundo, mesma coisa. Me fale sobre a sua infância. Eu falei, meu Deus do céu, o que tem a ver minha infância? Pô, minha infância foi ótima, foi tudo maravilhoso, não tem problema. Aí fui no terceiro. Terceira pessoa começou, aí ela não era psicóloga, era uma psiquiatra de São Paulo, tá morando aqui em Vitória. Aí começou a conversar comigo, como é que é seu dia a dia? Eu falei, opa, agora já interessei. Aí fui contando, sem eu perceber, ela perguntou da minha infância, eu já não estava mais bravo Eu tinha já. certeza que ela ia perguntar lá. Aí falei, ela falou assim, cara, é seu modelo de vida. É o jeito que você tá trabalhando, o seu modelo de vida. Você não tá cuidando da sua saúde, você tá acima do peso, você faz check-up, não faz. É seu estilo de vida, cara. Se você não mudar seu estilo de vida. Aí eu fui indo até quanto deu, e aí depois saí da Unimed Vitória, pedi pra sair, pedi meu desligamento. E dali pra frente, assim, você começa a ter alguma preocupação. Foi aí que eu comecei a praticar mais esporte mesmo, né? Comecei a tomar um pouco mais de conta da minha saúde. Boa. Nunca mais tive nada. Pois é, cara, esse negócio da depressão, do eu, é algo que eu já venho estudando há muito tempo. Eu gosto muito de entender sobre a gente esse negócio que você falou de entender o cérebro, lógico, de forma psicológica, né? Não de forma psiquiátrica, são duas coisas completamente diferentes. Às vezes precisa de um, às vezes precisa do outro, às vezes precisa dos dois. Enfim, é algo que eu venho buscando cada vez mais, me conhecer melhor também, né? Inclusive, tô entrando no ramo da saúde. Depois te conto mais, mas vou abrir uma clínica que é um spa mental, um spa de Bacana. performance mental. Depois eu Bacana. trazendo um modelo americano, depois eu te explico mais. Bacana. Mas pra gente terminar essa primeira parte aqui, minha última pergunta pra você é: como que o Flávio Cirilo se vê no futuro? Eu não sou desse tipo de gente que assim, quero me aposentar, quero parar de trabalhar, ficar com meus. Cara, eu acho que eu não vou me aposentar nunca. Eu fiz talvez uma modelagem na minha vida que eu fico no máximo 2 noites fora de casa. Eu acho que isso tem funcionado bastante. Eu viajo toda semana, mas durmo no máximo 2 noites fora de casa para ficar com as crianças, para ficar com a Priscila, com a minha esposa. Eu acho que isso mudou muito, isso me ajudou muito, assim, porque eu consigo acompanhar algumas pequenas coisas, de levar na escola todo dia, eu consigo fazer algumas coisas que são importantes. E assim, no futuro eu me vejo fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Eu acho que é um mercado fantástico, esse mercado nosso. Eu acho que a companhia está num crescimento muito legal. A gente está num modelo de crescimento muito legal. Nós temos alguns desafios que é você ir para outra praça, você não é a mesma. Você domina a sua praça aqui, então você tem alguma dificuldade ou outra fora daqui. Cultura, regionalismo, política, tudo cultura, diferente. muito diferente. Apesar de eu já ter tido a experiência grande da Benevix com isso, porque a gente abriu muito a praça. Então é mais fácil para a gente abrir, mas assim, no futuro eu vejo fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, o mesmo ritmo. Bacana, isso mostra que você tá gostando do que você tá fazendo. Mesmo ritmo, porque assim, eu não deixo a família de lado, não deixo, cara. Então, nem mais nem menos, eu acho que no futuro isso vai mudar. Acho que eu vou continuar dando a mesma atenção que eu dou pros meninos hoje, a mesma atenção que eu dou pra minha esposa. Vai fazer diferença pra eles. Viajando com eles, tá sempre junto com eles. Isso, acho que eu não vejo muito diferente, não. Boa. Vamos lá, nossa segunda parte, cara. Eu não resisto não, tá? Eu sempre abro aqui. Isso, põe na roda aí. Eu já tomei quase meu Vibers todo aqui, então agora eu vou pegar um biscoitinho aqui da Claides e eu tenho que agradecer. Fica à vontade. Vou pegar o biscoitinho também. Deve. Repetindo, Tomasi, um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Sabia disso? Um dos 10 maiores do país. Não sabia. O que eles fizeram mais um M&A agora, hein? Compraram mais um. O que eu sei é que o Dr. Bruno todo dia passa alguma bala caminhando na praia ali por mim. Ele assim, passa alguma bala. O nosso esportista, Dr. Bruno. Bruno, gente boa demais. Bom, Cirilo, aqui agora é muito mais papum. Lógico, pode dar sua explicação, mas não é esse o objetivo, muito mais papum, indicação mesmo. Indicação de um livro. Tem um marcante. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Muita gente fala desse livro. Nunca li, mas todo mundo fala. Acho que foi o livro que mais me impactou positivamente. Um filme ou uma série? Eu não sou muito de
Eu gosto muito de filme de negócio, assim. Eu gosto muito de pegar filmes de negócio. Uhum. Pra mim, O Lobo do Wall Street foi um Você falou filme... de negócio, eu tinha certeza que você ia indicar isso. Cara, foi um filme que eu acho que eu Esse já é vi... muito bom, né? Minha mulher briga comigo, que eu acho que eu já vi esse filme umas 10 vezes, Mas cara. é muito bom. Pra mim foi esse filme. Eu gosto mais E desse uma filme. série? Ah, série que eu gosto de ver é a série da Fórmula 1. Eu nunca vi, cara. Eu gosto demais. E falam que a série é bem feita pra cacete, né? E vai lançar o filme da Fórmula 1 agora em junho. Esse filme eu quero ver, que é o Brad Pitt lá e tal. Cara, mas eu acompanho porque eu gosto muito de Fórmula 1. sim. Tem 14 anos que eu vou em Interlagos na Fórmula 1. Dizem até que a Fórmula 1 caiu um pouquinho nos últimos anos, mas diz que levantou agora Depois lindo. que a Liberty Media assumiu, virou um evento. Mas a ainda tem corrida- aquela emoção da corrida, porque assim, A corrida virou algo Agora- virou algo à parte agora, a corrida. Mas tem. Mas virou um evento. Bastidor, sabe assim, virou um negócio... é muito legal, cara. Eu gosto demais. entendi. Um game, tem? Game? Jogo de videogame da infância, alguma coisa. Não. Nunca foi de jogar, não? Nunca fui de jogar, não. Meu filho é que adora. Eu até comprei um simuladorzinho pra deixar lá em casa. Lá, acho que eu andei umas 3 vezes nele. O simuladorzinho, o controle e O tal. controlinho Pô, lá e deixei pro Eduardo. Eduardo que gosta. legal. E um desenho de infância. Aí pô, desenho de infância que eu saía da aula correndo pra ver toda vez era Jaspion. Caraca, nunca indicaram e eu gostava muito. Nossa, eu saía da aula Pô, mas Jaspion era correndo pra muito ver, bom, cara. Saía da aula correndo. Mas Jaspion era muito bom. Vê aqui a imagem na minha cabeça agora, eu saindo correndo da escola pra ir ver o Jaspion. Pô, mas era muito bom, era muito bom. Nossa, essa foi longe Muito agora, bom hein? mesmo. Foi Já longe. Fui longe, né? Fui longe. E uma brincadeira de infância. O jogo de bolinha de gude. Good, era bom também. Era ruim. Eu era ruim, mas... Eu era horroroso. Eu era Gude, péssimo. Peão, essas porra tudo. Eu era legal. horroroso, eu era. Um estilo musical. Rock. Ó, gostei. Uma banda artista. Uma banda. Ou artista de rock, ou qualquer outra coisa. Cara, assim, eu tenho várias, assim, de rock, assim. Eu tenho um setlist de rock no Spotify que eu tenho várias, Eu assim. Eu também tenho tenho. R.E.M., de R.E.M. pra cima, assim. Eu tenho Rush, eu gosto muito de Rush. Rush é bizarro de bom. Gosto do Red Hot Chili Peppers, gosto Já foi 2 vezes em show. Pô, o Oasis eu gosto pra caramba. Vai ter agora, hein? Comprei. Eu já vou nesse show Você vai? também. Você vai no Morumbi? Vou. Pô, então a gente deve ir junto. Eu fui no último show deles no Brasil, que Eu foi em fui. Curitiba. Não, calma. Eu fui na última turnê. A última turnê no Brasil, eu 2008, fui no show de Eu fui Curitiba. no show do Rio. Eu fui em Curitiba. Olha aí, eu fui no show do Rio. 2008, né? Eu e 2 amigos malucos. 2008, isso aí, eu lembro. Fui em Curitiba e agora vamos de novo Eu agora. vou também, comprei lá no Morumbi também. Pô, legal. O U2 eu gosto também, já fui em 3 vezes o show do U2. Mais Rock, pesado, você gosta também? Iron Maiden. Então, vai ter. Eu comprei também. Vai ter eu vou no Aliança. Avenged Sevenfold. Não sei se você já ouviu. Não. Ele não é metal tipo Iron, ele é um pouquinho menos. Ele lembra mais até em termos de pesado ali. Cara, porque, enfim, essas divisões são foda, mas, porra, depois escuta, Avenged Sevenfold. Eu perdi, foi a oportunidade de ter ido no show do Iron Maiden em BH. Iron Maiden. Essa foi a escuto oportunidade muito que eu pouco. tinha que ter ido com 2 amigos meus que foram também, eu não fui. Meu favorito não tem jeito não, o Foo Fighters. O Foo Fighters eu gosto também, apaixonado. eu gosto Vai, bastante. apaixonado. Um valor, né, um princípio. Eu acho que, assim, pra mim a confiança, né, quando você estabelece uma relação de confiança, se for quebrada uma vez, pra mim é muito difícil de recompor isso depois. Eu acho que pra mim a confiança é o... Eu acho que dou é o a confiança principal. pra pessoa até a hora que ela quebra. Depois que quebra, eu fico Cara, não desconfiado. consigo voltar. Assim, eu não sou... É uma coisa que não é inerente ao meu ser, Sim, eu acho. Sim, Não sim. consigo ser a mesma pessoa depois com... Sim. Um herói da ficção. Não vale Jasper, né? Você acabou falando. Herói, eu não tenho muito esse negócio de herói, Não. não. Herói pra mim foi minha mãe. Porque depois eu ia perguntar um herói da vida real. É sua mãe. Herói pra mim foi minha mãe. Boa, Minha mãe que boa. foi minha heroína. Boa. Um esporte. Você meio que falou, mas vai lá, confirma aí um esporte. O kart, né? Arte. Kart. E um time de futebol. Eu tô sofrendo, né? Atlético Mineiro. Tá uma fase que vou te falar. Pelo menos você tem assunto pra zoar os cruzeirenses com um negócio lá de Dudu, de Gabigol. Do 5 supermercado milhões no banco. Pelo BH. menos isso aí você consegue zoar os caras Mas lá. eu não tô nem... brincadeira. Eu já até abandonei o futebol É um mesmo? pouco. Tá. O negócio tá tão feio essa fase que é... Então vamos lá aqui agora, hein? Eu preparei essa aqui, quando você tava respondendo, eu tava... Te falei que eu vou preparando os vem. negócios aqui na hora, hein? Lá vem. Vamos lá.
Senna ou Piquet? Senna. Senna ou Prost? Senna. Senna ou Schumacher? Senna. Senna ou Hamilton? Pô, aí você me aperta. Aí você me aperta. Uai. Tem que escolher, ué. Senna. Senna. Senna ou Lauda? Lauda. Lauda ou o Verstappen mais novo, né? O moleque de agora. Lauda. Então, pronto. Então, tem alguém acima de Lauda? Não sei se tem. Cara, inclusive aquele filme dele. Não sei se tem alguém acima desse cara. Ele é fora da curva. Era, né? Fora da curva. É. Muito fora da curva ele. É o que todo mundo fala. Aquele filme que o Hunt ganha é ele, né? A Nick Lauda. dele, filmaço aquele A filme. briga deles. Mas ele é muito fora da curva, cara. Muito fora da curva. Não que o Senna não era, né? Mas. Claro, pô, não, a gente tem até que tomar cuidado com essas coisas hoje. Porque o pessoal fica bravo, né? Não, porque fica, você pergunta assim. Ô, Senna e Lauda, você tá escolhendo Lauda. Não quer dizer que outro é ruim, cara. Pelo amor de Deus, você só Cara, fosse. pra quem acompanha a Fórmula 1, Uhum. como eu acompanho, então assim, é difícil você ter Ah, tá claro. uma comparação. O Lauda é um cara que, assim, bicho, pelo tudo que ele passou, o acidente, Sim. quanto tempo ele voltou depois, sabe? Assim, E dessa geração nova, quem é o melhor? Pós-Hamilton, vai. pós-Hamilton, É porque surgiu uma galinha Piastri. nova, hein? Piastri. Mas isso não ganhou nada ainda, não, né? Não, mas É o que tá ganhando as corridas agora. pra mim é o próximo, É. para mim é o próximo campeão. E esse brasileiro aí, o Bortoleto? Tá sofrendo o Bortoleto, coitado. Mas normalmente quando entra na primeira, sofre mesmo. Deram um trator pra ele dirigir. Mas diz que o menino é bom. Bom, foi campeão da 2, da 3, F2 e F3. Daqui a pouco ele pega um outro carro aí, quem Ele, sabe. ele tem que ir pra um carro, se ele for pra um carro melhor, acho que ele vai longe. Penúltima, um medo. Medo? É. Medo de não conseguir prover a minha família. E uma ambição. Ambição, eu não sou um cara de muito assim, de ambição. Quer dizer, pra venda você tem que ter ambição, mas é tão diferente pra mim, assim, falar numa ambição. Cara, eu acho que assim, não é uma ambição, mas eu acho que eu queria empregar muito mais gente Legal. do que eu emprego hoje. A gente tem lá quase 60 funcionários, mas isso é um negócio que eu gosto, assim. Crescendo vai ser. Quanto mais crescer, quanto mais pessoas você conseguir empregar, quanto mais famílias você conseguir ajudar, a Isso é gente bacana. faz política de bônus, não tinha na empresa, a gente implantou política de E bônus. outro tipo de ajuda que você acaba, na verdade, não é ajuda, não. É uma questão meritocrática, você acaba movimentando todo mundo. Movimento todo mundo. A gente fez o primeiro bônus ano passado, cara, assim, você vê pessoa mandando um áudio chorando pra você. É mesmo. Tinha uma dívida. Não é nem o bônus não é para comprar um carro, pra comprar outra coisa. pagar Teve isso, mas as pessoas ligavam assim, tinha uma dívida que era O impagável. brasileiro é muito endividado, né? E eu paguei a minha dívida cara, com esse bônus da empresa. Então, assim, isso pra mim acho que é um negócio que é uma ambição. Pode colocar isso como uma ambição. Meu querido, tem alguns presentes aqui pra você. Opa, essa é a melhor parte. Você tem, já que você é um cara amante do esporte, você tem uma camiseta aqui do Diga aí, Opa, tá? Pra você. estado mínimo 10, máximo. Você falou que gostou. Você falou que gostou da canequinha. Tá aqui uma caneca. Eu pra tomar gostei seu bastante café. da canequinha. Né? Gostei bastante da canequinha. Você tem um kit aqui da Claides. lá de Santa Quem Teresa. vai adorar os meus E, meninos. rapaz, você acredita que eu esqueci um dos presentes? Eu tava aqui lembrando, hein, Felipe? Eu tava aqui. Cara, eu tô esquecendo de alguma coisa. O troféu dele tá com o Lucas Comarella. Você consegue mandar uma mensagem? Ao vivo aqui, não tem esse não. Manda uma mensagem pro Lucas Comarella. Vê se ele consegue trazer o troféu aqui, por favor. Qualquer coisa, liga aí, atrapalha a gravação, não tem problema não. Eu enrolo aqui mais um pouco. Enfim, você tem esses presentes aí, eu tenho que agradecer. Aqui os meninos vão adorar essa gostar, aqui. né? Vai. É um presente bem legal da Kerstin Comarella, que vai chegar aí já já. Se eu não conseguir pegar aqui ao vivo, daqui a pouco eu te entrego. Obrigado. Tem que agradecer também a loja Friends, que nos ajuda com a decoração. Você tava comentando aqui que ficou legal, que ficou Muito leve. legal. Muito Te legal. passo aí, meu velho, para um eventual comentário final, um agradecimento final, um recado, o que quiser aí. Fica super à vontade, o tempo é seu. Primeiro agradecer a família, porque eu acho que você passar aí toda semana dentro de um avião, tudo bem que eu coloquei essa meta aí de 2 dias, né? 2 noites fora de casa, mas mesmo assim é um esforço que não é só meu, é esforço da minha mulher, da Priscila, doutora Priscila Passamani, que tá essa semana viajando e me deixou aqui com as crianças, mas é bom ter um Justo, momento, a justo. mulher tem que ter o momento dela. Agradecer meus filhos, que eu acho que o esforço, como eu falei, é de todos, né? Não é só meu. E agradecer, acho que a empresa, os meus sócios, o Dr. Walter, o Bernard,
agradecer aos funcionários pelo trabalho incrível que a gente vem fazendo até aqui. A gente cresceu muito ano passado, estamos crescendo muito esse ano. A meta é a gente chegar a 60 mil vidas esse ano. Eu acho que a gente vai conseguir chegar a 60 mil vidas pelo o ritmo que a gente está de produção. Então, eu acho que é isso. Legal. É isso aí. Meu querido, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito legal o Foi um bate-papo. episódio incrível. Gostei de falar de saúde. Muito legal o bate-papo. Muito legal. Parabéns por tudo. E é isso. Galera, Valeu. um abraço. Fui.